Muito boa tarde, estamos ao vivo já nessa segunda-feira, finalzinho de férias, a Lu toda perdida ali com o nosso sorteio. Toda! Não sei onde eu tô, quem sou eu, que dia que é, não tô perdidaça. 29 de julho, criançada já voltando de férias. Não, ainda não, só quinta-feira. Não, essa semana já teve Eu gente já tô que sofrendo hoje. que eu vou ter que voltar, acordar 1 hora mais cedo. Ai, gente, que sofrimento, Jesus. Não, mentaliza. Eu não sei o que é pior, se é criança em casa ou eu tenho que acordar 1 hora mais cedo, ainda tô vendo. Confesso que acordar 1 hora mais cedo é até que relativamente fácil. É, né? Verdade. Porque depois a gente vai organizando o dia e dorme mais cedo, mais criança em casa, ainda mais na minha idade, que eu tenho uma de 9 e outra de 3. É um pouquinho mais complicado. Ah, eu li, mas não fala assim. Se daqui a pouco a Sofia vai chegar na adolescência, você vai ver o que Já- é bom pra já tá tosse, chegando, como dizia minha mãe. Já tá chegando, aquela coisa de ficar de cara fechada, bater porta e sair Ai, Senhor, batendo nem pé, me já fala, tá é fazendo. só por Deus, Já Jesus. faz. só. Já temos. Já temos, trabalhamos. Ao vivo, já pelo facebook.com/papo com elas oficial. O nosso Twitter é o @papo com elas. O nosso Instagram é o @papo com elas oficial. Nosso canal do YouTube é o youtube.com/papo com elas oficial. Aproveita, vai lá, clica no sininho, se inscreve. O vídeo agora está sendo transmitido ao vivo via Facebook e mais tarde vai estar lá no nosso canal do YouTube. Você aproveita, são 6 meses de programa já que a gente está no ar. Tem muita coisa boa, coisa para rir, coisa para chorar. Coisa muito legal, não é, Lu? É isso mesmo. Então aproveita que você vai entrar lá no canal do YouTube para nos visitar e nos conhecer, se ainda não conhece. Como assim não conhece? Ué, vai saber, vai saber. Aproveita e já revê todo mundo que passou por aqui. Tem muita coisa boa, você vai rir, vai chorar, vai passar raiva. Opa. Tem de tudo. É melhor que o catálogo, mais completo que o catálogo da Netflix é Nem de precisa graça, de né? assinatura Pois paga, é, né? pois é. Assinatura é- Se quiser pagar, queremos. Opa, também queremos. Trabalhamos com. Na verdade, onde mais o pessoal pode ver o nosso vídeo, os nossos vídeos? Os nossos vídeos estão lá no nosso site, que agora está maior e melhor, Opa. papocomelas.com. É sem o BR, é .com. Estamos internacionais. papocomelas.com, praticamente, hollywoodianas. Então, se você entra lá, além de curtir todos os vídeos que estão lá no canal no YouTube, também estão no nosso site, você encontra muito conteúdo, Exato. coisas para te ajudar, no dia a dia aí, na sua lida, na nossa vida de mulher, que é tão diversificada, e tem também um monte de evento, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, para você curtir. Tem de graça, tem pago, tem para todos os gostos. Olha. E bolsos. Isso foi recebendo dessas matérias aí de um dos eventos que a gente acabou descobrindo as nossas As convidadas nossas convidadas de hoje, exatamente. Tcharam! É Uma alegria sem fim aqui nesse alegria. estúdio. Pois é, a gente estava fora do ar, o pessoal dançando já aqui. A gente está recebendo hoje a Maria Silvia Nascimento e a Amanda Massaro, que são palhaças da Companhia do Asfalto de Poesia. Muito prazer em conhecer vocês. Prazer é nosso, meninas. Obrigada pelo convite. A gente tinha recebido, né, o release da peça que vocês encerraram a apresentação ontem no Cacilda Becker, e eu falei, Lu, tem 2 meninas aqui bem legais, tem um grupo bem legal, vamos ver se a gente consegue? E conseguimos. Conseguimos. Estão aqui. Muito bem. A Amanda Massaro é licenciada em arte e aprendiz na formação de jovens palhaços da ONG Doutores de Alegria. Acho que todo mundo já ouviu falar dos Doutores da Alegria, né? Estudou as máscaras teatrais com enfoque no palhaço com Cida Almeida e Sofia Papo. Ó, Sofia Papo. Essa é boa para entrar pro nosso programa. Gente, Muito né? bem. É com elas. Foi professora dos cursos de teatro físico e de desinibição na Escola Nacional de Teatro em Santo André e também artista orientadora do programa vocacional. A Maria Silvia é atriz da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, licenciada e mestra em arte e teatro no Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista. Com um intercâmbio na França, na Université Lille 3, para estudar artes na cena e nos espetáculos. Experiência em palhaçaria e máscaras orientadas por Cida Almeida, Ricardo... Agora me ajuda. Puccetti, é isso? Yves Doebrus, de Trait de Soleil. O grupo... Eu escolhi ler o mais fácil, viu? Porque eu sou dessas. Grupo Moitará e Agostinho Blask, coordenadora de pesquisa do projeto Sou de Circo do Centro de Memória do Circo. Muito legal, gente. E a pergunta para vocês que não quer calar. Tem espaço para mulher no humor? Nossa, olha, a gente tá cavando, né? Sim, principalmente na nossa... Com colherinha ou com uma pá bem grande? Ó, com uma pá bem grande, eu Opa. acho. Sim. Né? A gente, principalmente no nosso segmento, né, que é da palhaçaria, é muito... a origem, né, vem muito calcada na figura do homem, né, no palhaço, né?
Então, a gente, umas décadas para cá, as mulheres estão aí ganhando espaço. Sim, cada vez mais. No circo, a gente está acostumado, fala palhaço, a gente vê um palhaço, mas nunca imagina que é uma mulher, né? Como que é esse ingresso da mulher na palhaçaria de circo mesmo, de picadeiro? Como é isso? Teve um tempo que as mulheres faziam personagens homens, né? Então era uma mulher mais vestida como um palhaço. E que ela deixar transparecer que era uma mulher, isso era visto como uma coisa ruim, uma coisa que não trazia graça, né? Que o humor seria uma coisa masculina. E para as mulheres, no circo e muitas artes, né? Fica o papel da beleza, da delicadeza, né? Da coisa mais leve. E o riso, o cômico seria um pouco mal visto, né? Então, as mulheres começaram assim, e aí, mais ou menos em meados do século XX, começaram a aparecer mais figuras femininas, na França, principalmente, a Annie Fratellini. E aí, aqui no Brasil, eu acho que mais com essa ligação do circo com o teatro, na década de 80, começaram a aparecer mais mulheres que vieram do teatro e foram pesquisando a palhaçaria. E aí, hoje, a gente já está com as figuras femininas bem mais... Temos bastante palhaças aí, né? Sim, com certeza. Mas ainda tem bastante dificuldades, né? Então, daí vieram encontros de mulheres palhaças, festivais específicos para as mulheres para discutirem, né? Porque se é uma arte que está tanto tempo feita por homens, ela ainda tem muito uma masculinidade lá intrínseca e as mulheres estão tentando entender como é o nosso fazer, né? O que nos cabe e o que a gente está tendo que inventar e colocar na palhaçaria. Então, o berço da palhaçaria feminina é a França? Na verdade, é uma figura que a França, né, a Europa acaba sendo nossa referência. Não, mas claro que... Eu tô perguntando porque você falou que as meninas se vestiam de homens, e no teatro também foi assim, né? Sim. Os homens se vestiam de mulher. Porque a mulher não podia, né? Foi isso que eu quis dizer. A mulher não podia interpretar, então os homens faziam os dois papéis, né? Mas assim, também sem... Aliás, todo mundo sabia que era um homem lá, mas no caso da mulher, então não podia transparecer, porque mulher é sem graça, é mulher isso? Mulher é sem graça. Tem um pouco dessa crença. Essa lenda, essa a crença. Mulher é a gostosa, né? Sempre a gostosa Não da pode ser da sketch cômica, né? Divertida, Que os caras estão ali, os dois engraçados estão ali disputando, né? Ficou muito relegado esse papel, né? Mas claro que a gente também tem muitas referências de atrizes cômicas, né? Dercy Gonçalves, sim. tantas vedetes, tantas... Mas que também sofreram muito preconceito por serem quem eram, Sim, né? Exatamente. Verdade. É que elas não ligavam muito. A Dercy, principalmente, não tava nem aí, né? Podia falar o que quisesse dela, que ela mandava um belo de um PQP e não tava nem aí, né? Vamos lá. Exatamente. Mas, enfim. Mas é engraçado porque quando a gente pensa assim... mesmo no nosso dia a dia, você pensa assim, no colégio sempre tem o menino que é o engraçadinho, não tem a menina que é a palhaça. Tem sempre o menino que é o que usa o humor pra lidar ali com as situações, mas a menina não, a menina é sempre a dramática, ou é a princesa, ou é a gostosa, que nem você falou. Comigo, Bom, pode ser. Tem um pouquinho desses tipos, assim, né? E os homens parecem ter mais liberdade, né, na nossa sociedade, né? As mulheres têm muitas etiquetas, né? O jeito de sentar, o jeito de falar, não falar palavrão, não falar... E para os homens as coisas são mais permitidas, né? Um homem se coçar em público... É permitido. É permitido. A gente vai para uma música agora, uma pequena pausa pra gente conseguir respirar. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, manda pergunta pra gente. A gente já volta.
Estamos ao vivo já novamente aqui na Rádio Show. Muita música, muita diversão. O pessoal dançando aqui no estúdio. É assim que a gente gosta, não é, Lu? Assim. Tem que ser assim. Se não tem convidado divertido, a gente nem sai de casa. A gente nem vem. Alguém deixa o convidado vir sozinho aqui, falar sozinho. Muito bem. Estamos de volta já aqui. A gente estava falando sobre a questão da mulher na palhaçaria, como é difícil, como precisava esconder um pouco antes. E a gente quer saber de vocês como é que a mulher hoje é recebida na palhaçaria. Tem desigualdade, assim como a gente vê em outros segmentos aí, outros ramos profissionais. Tem desigualdade também nesse segmento, meninas? Eu acho que, de primeira, tem um estranhamento, sim. A gente apresentando, assim, né? A gente apresenta em os mais variados tipos de lugares, assim, desde a rua, praça, bibliotecas, né? Teatro mesmo. Acho que tem um primeiro impacto, assim, né? Principalmente das pessoas verem coisas que elas não estão acostumadas das mulheres fazerem, né? Cai, mostra a calcinha, né? Briga, joga massa de pizza uma na outra, né? Coisas assim, né? Grandes, né? Que chamam a atenção. A gente acha que tem uma... Mas também logo parte para um lugar do maravilhamento, assim, eu acho. Né? Tem o estranhamento, mas depois as pessoas já desarmam, já se permitem, né? Mas a gente percebe que tem mesmo, é diferente, um olhar diferente, assim. Você que veio dos Doutores da Alegria, né? Nesse ambiente, assim, de recuperação, de restabelecimento, a figura da mulher é mais comum, não é? Do que no circo mesmo, Sim. né? Acho que até pelo aspecto maternal da Sim. coisa. É mais... eu quero dizer que é mais bem recebido, assim, não é? Pelas pessoas? Acredito que sim. Eu fiz um curso de formação com eles, depois também fiz um outro que era justamente pra gente ir aos hospitais fazer intervenção. E tem esse lugar de que se espera que a mulher é a mais cuidadosa, né? Que tá ali pra realmente, com uma função diferente. Eu acho que já realmente é um local que já realmente tem uma maior abordagem, né? É mais comum, já se espera, mulher, né? Porque não seria só a graça, seria o cuidado também, Isso. né? Que é onde a mulher é mais bem vista, no cuidado mais do que na graça, no fazer rir. Exatamente, mas as palhaças que eu conheço que fazem esse trabalho também já superam essas barreiras e fazem o trabalho, assim, de forma muito maravilhosa. Foi uma experiência incrível ter participado, assim, desse projeto. Você sabe que minha filha vai fazer 10 anos e ela tem uma personagem palhaça. Também, que ela brinca em casa, já desde pequena. É a palhaça Pitilique. A gente vai, ela se fantasia, brinca. A gente criava histórias, ela com o meu marido, né? Eles ficavam criando histórias, até que surgiu a personagem Pitilique, e aí ela se fantasiou uma vez de palhaça mesmo. Depois eu vou ver se, na hora do nosso intervalo aqui, vou ver se eu acho uma fotinho dela vestidinha de palhaça aqui. E eu acho que é legal isso, nas meninas hoje, terem também esse abertura, caminho a seguir, esse caminho, né? Ver que não é só o homem que é pra... Até uma vez ela me perguntou se mulheres podiam entrar nas Forças Armadas. Opa, se podem, né? É que esse ano, inclusive, eu acho que foi um ano muito marcante para a mulher. Começar pela Copa do Mundo, né? Sim. E aí se falou muito do papel da menina querer jogar futebol e nos esportes que são predominantemente masculinos. Mas aí não veio essa questão. Quando veio essa pauta do circo, eu falei, poxa, mulher também pode ser palhaça. Porque é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia, assim. Agora, existia um tempo em que mesmo pro homem que fazia humor, ele dizer que ele vivia de humor, ele era discriminado. Isso ainda acontece com a mulher ou ainda não, né? Isso continua acontecendo, porque se com homens já é assim, imagine com a mulher, né? Acontece quando você fala assim, tudo bem, vocês são atrizes, tudo, mas olha, eu sou palhaça. Fala assim, como assim? Você vive de humor? E você trabalha com o quê? Conta uma piada, não é assim? Agora. Conta uma piada. Porque, eu acho que sempre passa por isso, né? Algumas profissões que não são tão reconhecidas socialmente, né? Se fala, você é médico e trabalha com o quê? Ninguém vai falar. Médico já tá falado. Agora, artistas, né? Até no caso professores, passam por isso, assim. Com que você ganha dinheiro. A gente luta muito para que a arte seja valorizada, para que a educação seja valorizada, e isso influencia também, né, para que o trabalho seja remunerado, para que o trabalho seja valorizado, né? Tem muitas ações voluntariadas, né,
voluntários que trabalham com palhaços, isso é muito bem-vindo, mas também é preciso ter uma formação, vivências, experiências, porque a gente lida com as pessoas, né? Exato. Por mais que não seja dentro de uma operação, com anestesia, a gente lida com as pessoas e tudo que a gente fala, a gente forma opiniões e a gente tem que ter muito cuidado também ao abordar as pessoas, né? É engraçado porque às vezes passa pela cabeça da pessoa que para ser um artista de humor, não só o palhaço, a pessoa tem que ser engraçada, ponto. Não precisa mais nada. Você tem que ser, não, mas como você falou, tem um preparo, tem um estudo, tem toda uma psicologia por trás, né? Sim, Exatamente. tem até da própria performance, né? A gente ter toda a consciência corporal, a consciência da voz, entender desse tempo do humor. E também tem uma preocupações éticas, né? Com o que a gente vai brincar, com o que a gente não vai, qual é a situação da pessoa com quem a gente, o público com quem a gente está falando, o que é importante falar, o que não é, né? Então, é perigoso também. Até a intervenção que a gente está fazendo bastante atualmente, que é a intervenção casada consigo mesma. Ah, nós vamos falar sobre isso. Tá, bem legal isso aí. Já posso introduzir o assunto? Pode, manda bala. Essa coisa que a Maria falou da gente lidar com as pessoas, essa intervenção principalmente, a gente lida assim, olho no olho com as mulheres, né? Sim. Então, a gente teve uma preparação muito, né? Desde saber exatamente como abordar, desde também estar bem sensível ao que ela, né? O que ela tá passando pra gente, assim, né? A gente consegue fazer uma leitura da pessoa, né? Então, a gente tem que estar muito também bem com a gente para poder fazer essa leitura da pessoa e transmitir alguma coisa boa para ela, né? Então, a gente casa elas com elas mesmas, né? E de uma forma bem humorada. Mas tem muita gente que chora, tem muita gente que Se emociona. que se emociona, assim. Então, tem bastante... É muito trabalho por trás de tudo que a gente faz, né? De muito estudo. É importante falar isso, né? Porque é aquela coisa que a Lu falou. Não é só chegar e fazer uma piadinha. Eu sou engraçada, vou trabalhar no circo. Nada a ver. Não, acho que o estudo, a pesquisa, justamente para você chegar no público e levar alguma coisa. Porque não é só o fazer rir. É você deixar uma marca também no seu público, não é, gente? Vocês não acham isso? É muito importante a gente ter um discurso. A comicidade também é um discurso, né? Tudo que a gente faz é um discurso. Então, a gente tem que ter essas preocupações, né? E a gente trabalha muito com improviso, porque no contato direto, e a palhaçaria é isso. E para improvisar não é qualquer coisa, é um repertório que se fez durante muito tempo de experiência, né? Então, a gente tem que ter esse arcabouço de repertório para poder lidar com as pessoas e fazer da cena, sim, uma cena cômica, leve, levar alegria para as pessoas, mas com esse conteúdo, né? E é engraçado que essa questão de você fazer um espetáculo, mesmo que você faça a mesma coisa todas as vezes, sempre é diferente, porque a plateia é diferente. Então, assim, você não sabe o que esperar, né? É sempre um espetáculo novo. Você teve uma experiência com uma determinada plateia que você usa até o que você teve ali no seu espetáculo para transmitir para outro, né? Assim que funciona? Sim. Dessa troca, né? É uma troca. Com certeza. Essa temporada que a gente fez no Teatro Cacilda Becker, do espetáculo TV Sem Controle, cada dia era um dia, assim. A gente teve... Porque a gente fala muito com o público também durante o espetáculo, né? A gente tá sempre, né... Tá sempre assim, direcionando pra eles, assim, não tem uma, como a gente fala, a quarta parede, né? Sim. A gente tá junto com eles estão ali junto com a gente na casa da vovó Filomena, nesse espetáculo. Então, cada dia era um dia, assim. A resposta do público, às vezes tinham 70 pessoas na plateia que eram mais contidas, era um espetáculo. Às vezes tinha menos gente, mas eram pessoas muito expansivas que respondiam bem, assim. A gente teve os mais variados tipos de público, assim. Foi muito gratificante. Foi uma temporada, assim, muito interessante pra gente. E a gente também luta muito, a gente tá conversando muito sobre a ocupação dos espaços culturais da cidade. Legal isso. Que a gente teve uma luta muito grande para trazer público para assistir a gente. E a gente quer muito pensar sobre isso também, sabe? Junto com as pessoas que estão ali na Secretaria de Cultura, para fazer esses espaços serem frequentados realmente, para lotar esses espaços, né? Então, é uma das coisas que a gente mais está pensando ultimamente na companhia.
porque a gente acredita, né, que a arte e a cultura são direitos das pessoas. Sim, Então, com que certeza. eles sejam preservados e nós, como artistas, estamos nessa luta, né? É muito legal. A gente falou já sobre a ocupação de cidade. A gente já falou aqui até um tempo atrás de virada sustentável também, de como cuidar. E aí fala principalmente, não lembro o nome da moça que A veio Marina. falar. Marina veio falar que principalmente as periferias têm se Os mostrado melhores muito ativas, projetos né? são da periferia. E é ela legal falou pra isso, e é gente. legal Bem também legal. levar a arte para as periferias, que é onde acaba sendo mais carente desse tipo desse contato, né? Tem menos contato, menos oportunidades, não é? É isso mesmo. Gente, durante muito tempo. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, vai, Não. Você que tem Você ia falar. Eu acho que sim, acho que é carente, mas também a periferia tem uma cultura muito forte, né? E tem uns projetos maravilhosos, como ela falou para vocês. E a cultura ela tem que ser valorizada em toda a cidade, né? Sim. E a gente acredita muito nisso e tá fazendo a nossa parte, eu acho. Mas é muito Nos legal. esforçando ao máximo. Com as intervenções, por exemplo, a Amanda falou do espetáculo, com as intervenções a gente vai muito pra rua. Então, Legal. praças, pra rua mesmo. E que é um lugar onde a mulher não é tão Não é tão seguro. pra segura. mulher, né? Não é tão seguro pra mulher estar na rua, né? E aí a gente vê mais estranhamento das pessoas, né? Essas palhaças na rua. Gente, o que fazendo essas graça. loucas estão O que fazendo? essas loucas, o que elas são, mas e aí também é muito bom a gente tá quebrando essas barreiras, né? Não, E encontrando as pessoas. muito legal. E a gente sabe, né, que durante um tempo era difícil rir de um certo tipo de humor, principalmente porque depreciava o gênero feminino ou outras minorias, né? O negro, sabe, o anão, o careca. A mulher no humor chega com esse papel de retomada de poder e inovação? Eu acho que sim. Eu acho que a gente chega com essa missão de trazer novos repertórios, né? Porque tem muitas piadas homofóbicas, piadas machistas, piadas racistas, que, na verdade, às vezes é o repertório que se criou dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem que trazer novas coisas, né? Negar as antigas que podem causar, que remetem à violência mesmo, e trazer novos repertórios, porque a gente tem que rir do que tem que rir. E do que é sério, a gente tem que falar sério. Também acho. O humor, eu acho que ele teve uma época aí que ele ficou bem desacreditado, até por causa disso, era aquele humor, começaram a falar que a gente tava chato, né, mas na verdade o humor que tava escrachado demais, mexendo com coisa que a gente devia levar a sério mesmo, né, e talvez, pode falar. O humor é reflexo da época, né? A gente tá sempre exatamente. dialogando com assuntos que estão aí sendo discutidos. É interessante pegar esquetes cômicas, sei lá, dos Trapalhões, dos anos 70, dos anos 80. Você vê aquilo, você fala, meu, eu não acredito que eu verdade, ria não é disso. possível. Né? Mas é maravilhoso, a gente não pode apagar a nossa história, assim, né? A gente até assistiu um filme recentemente deles, falou, nossa, tem muita coisa pra se aproveitar daí, que a gente tem vontade Porque de fazer eles igual também eles. eram palhaços, né? Sim, a sim. origem dos Trapalhões era o circo mesmo, Sim, né? exato. E é muito inspirador pra gente, mas daí a gente faz do nosso jeito, né? Ajusta. Do Ajustando. tempo presente. né? E reescrevendo uma história aí, né? Das mulheres, da presença das mulheres. E resgatando quem sempre esteve aí também, né? Como a gente falou, das atrizes cômicas. A palhaça o palhaço chamego, que era feito por uma mulher negra, né? A gente tem um documentário muito lindo sobre ele. Que a gente vai Sobre ela. falar. É. Depois de Legal. falar Dele intervalinho, depois do pode ser? intervalo. Legal, beleza. Gente, a gente vai para uma pausa agora. A gente vai fazer o nosso sorteio durante o intervalo. Da volta, a gente fala quem ganhou finalmente esse sorteio que tá aí chamando a Quase atenção um de mês. muita gente nas redes sociais. Não sai daí, manda sua pergunta aqui. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta aqui, teve muita coisa, teve sorteio, teve conversa. Teve muita coisa, fotos, teve né, tudo. mostrando Fotos foto da de minha filha, de palhacinho. palhacinha. Coisa... Uma gracinha. Bom, vamos acabar com o quem mistério? ganhou? Vamos Quem acabar ganhou? com o mistério? Bom, a gente tava com 2 sorteios, um no Facebook e um no Instagram. Então, no Facebook, quem ganhou foi a Naide Dantas. Agora, não sei se é Naide ou se é Naide Dantas. Ela fez tudo direitinho. Ela curtiu a página, marcou 3 pessoas, escreveu eu quero e foi sorteada. Parabéns, Naide. Depois a gente entra em contato com você para dizer como você vai fazer para pegar o seu prêmio, tá bom? E no Instagram foi a Priscila Batistel que ganhou. Ela Olha. ganhou também, participou. Ô, Alvineia. Não deu pra Alvineia dessa vez. Tô Alvineia, chateada. nós furamos teus olhos, desculpa. Mas da próxima vez a gente vai dar um livro só pra Alvineia. A Vamos próxima vez que. explicar para as convidadas, é porque a Alvineia é o nosso ouvinte assídua, todo dia Nossa fã participa. número 1. É que ela hoje Ela voltou a pro trabalhar, ela tava Então, de férias, tava de então ela férias. participava todos os dias. E no Instagram, no sorteio, só Sorteio, tinha ela participando. participando. E o Facebook tava monte Bombando, de gente. A gente né? falou, gente, corre no Instagram que só tem o Vinéia. Aí correu todo mundo e ela não ganhou. Ai, que dureza. Tem que arrumar um livro pra Alvineia. Nós vamos arrumar um presente pra Alvinéia, porque a gente passou a rasteira nela. Pode falar ali. pra Alvineia vir aqui pegar uma caneca. Isso, Durante o isso, programa. boa, Durante o Papo boa. Cabeça, ela vem aqui, participa com a gente também e pega uma caneca. Se ela conseguir, se ela estiver trabalhando e não conseguir, ela pode vir e retirar a caneca também. Mas muito bem. A Priscila e a Naide, um beijo, parabéns pra vocês. A gente entra em contato pra dizer como é que vocês fazem pra pegar o prêmio. Exatamente. E fiquem ligados que temos mais prêmios pra sortear, Tem né? bastante coisa ainda. Os convidados vêm, quem lança livro, principalmente deixam um livro sempre aqui Tem com a gente. CD também CD. comigo ainda lá. Tem caneca do Tem, programa. A gente vai tem fazendo tudo. aí, a gente vai sorteando pra galera. Antes a gente não sabia como é que ia fazer exatamente, agora que a gente descobriu a brincadeira. Agora a gente não para a gente não mais, para mais. inclusive, né? Tá perdendo até a graça já. Não, brincadeira. Não, Vamos lá. não. Presente é sempre bom, né? É Muito isso bem. aí. A gente tava falando, né, fora do ar, até da questão de não ter tanta mulher assim no humor. A gente falou da questão da escolinha do professor Raimundo, que tinha os personagens agora, uma nova leva também. Só que a gente não tem, assim, pra mulher, principalmente, uma tradição muito grande no humor. Mas tem essas novas. Estão chegando aí com Dani Calabresa, Tata Werneck, Clarice Falcão, Mônica Iose, que eu adoro. Eu adoro ela na novela. Ela tá hilária, gente. Tá Meu muito Deus. E aí você acha que elas estão construindo aí a base para que a gente consiga seguir o caminho? Sim. Acho que sim. Acho que elas já romperam bastante barreiras, assim. Como a gente estava falando, elas dão muito a cara delas, né? Nas personagens, mesmo na novela ou nos programas, você percebe que elas têm a ver com o roteiro, que tem muito delas, né? Que é uma coisa que a gente... Que as palhaças, né? Na palhaçaria a gente fala, né? Os palhaços e as palhaças colocam muito do seu próprio ridículo, do seu próprio humor nas coisas. Não é um papel que vem de uma outra pessoa e a gente só interpreta e faz como deveria ser. A gente faz como é o nosso humor, como é a nossa graça, o nosso ridículo, e se coloca, né? Se expõe também, junto com as piadas, o que a gente faz. Então, isso torna as coisas também mais leves. Não fica aquele humor apontando o dedo, humor, assim, que se aproxima a um bullying, uma coisa sarcástica. É um humor que é um riso de todo mundo. Quem tá fazendo também tá rindo de si, e aí quem tá assistindo também tá rindo de si, do outro. Então, fica naquele riso mais festivo, né? Do que um riso violento, vamos dizer assim. Amanda, antes do comercial, você estava falando do documentário. Continua a falar dele. Qual é o nome que você falou? Minha avó era palhaça, né? Isso, minha avó era palhaço. Palhaço. É. Ah, porque se vestia de homem. Porque ela se certo. vestia de homem, isso. É um documentário bem bonito. Desculpa, como é o nome da neta? Da Mariana Gabriel, que ela fala sobre a avó dela, que fazia o palhaço. E ela tá numa pesquisa muito interessante sobre a família circense dela. E ela tá sempre, assim, em alguns eventos, transmitindo o documentário e fazendo um bate-papo depois sobre. Então é bem interessante, assim, quando tiver uma oportunidade de bacana. assistir, é bem legal. Essa questão que você falou é interessante também, porque a gente nem acabou pensando nisso, mas geralmente a mulher que entra pro circo, ela vem da família circense, né? É uma tradição, mas não é o caso de vocês, ou é? Não. Eu sou do interior de São Paulo. Eu vim para fazer faculdade, a gente se conheceu na Unesp, fazendo licenciatura em teatro.
E lá tem uma pesquisa muito forte no circo. Então, e a gente tem muitos amigos que também trabalham como palhaços. Aí a gente foi se encontrando nesse meio, assim. Mas não é a nossa origem, não. A gente só tava falando que, né, na escola nós éramos engraçadas. Éramos palhaças na escola, mas não de família circense. Muito bem. Mas a gente comparando agora a participação da mulher no circo e no humor, como esse que a gente tá falando da Tatá, da Mônica e tal, no circo tem um acolhimento maior? Até por ser uma atividade que geralmente se faz em família. Vocês acham que tem alguma coisa a ver, assim, de acolhimento maior pra mulher? Eu acho que tem uma coisa que é da necessidade também, né? De se trabalhar, né? Então, todo mundo tem que se ajudar ali, né? A gente tem... A Maria pesquisou bastante o Circo Teatro do Tubinho. E uma das coisas que a gente, conversando assim, que a gente observou é que lá todo mundo faz tudo, assim. Legal. Né? Se não tá em cena, tá vendendo churros, vendendo pipoca. Então, é uma comunidade mesmo. Então, o acolhimento vem disso, da necessidade também de fazer a coisa girar, né? A coisa acontecer. Mas, Maria pode falar um pouquinho mais disso também. Eu não sei dizer exatamente, mas acho que o circo tem essa tradição de ser famílias circenses, né? Mas também tem mudado muito e tem pessoas que vêm do teatro, vêm de outras artes, criaram suas companhias e estão retomando. Os filhos fazem teatro, fazem circo e também vem dessa coisa, como a Amanda disse, da comunidade fazer arte acontecer, né? Então, não tem essa divisão do trabalho tão certinha assim, né? Então, todo mundo passa por tudo. Inclusive, o palhaço chamego, na verdade, no circo existia um palhaço e a irmã dele era o chamego. E teve que substituí-lo. E aí criou o chamego, entendeu? Que legal. Então, ela ficou como substituta, porque precisa ter um palhaço. Ele não pôde fazer, ela vai lá e faz, né? Tem muito dessa... A gente se reveza nas atividades. Todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz tudo, tem que aprender. Isso também é muito bom, porque você aprende o todo, né, da arte. Você não fica alienado, né? Você sabe Não, acho como muito tá em legal. todas as funções. E nesse sentido, eu acho que nós, na nossa companhia, a gente tem bastante de trupe circense, porque a gente também faz tudo. A gente pensa cenário, pensa figurino, a gente lida com questões administrativas, burocráticas, de venda. A gente tem a Paula Simões do Sem Paredes Cultural, que está com a gente, né, na agenciamento, assim. Mas a gente tem que fazer tudo, tem que pensar em tudo, né? Então, nisso, a gente também é um cirquinho, a gente tem o nosso cirquinho. Aí uma nós também família circense. nós também somos um cirquinho, né, Olívia? Nós também somos um cirquinho. Alguns diriam que é precário, mas a gente diz que é polivalente. Sim, eu também acho. Compartilho dessa ideia, aqui no nosso caso também, né, Olívia? Muito Se bem. vira nos 30 aqui. Não, eu acho muito legal isso, essa ideia do fazer tudo e do aprender tudo. E a mudança que o circo teve também nos últimos anos. A gente via grandes circos circulando aí, faziam viagens, tinha aquele monte de bicho, hoje não pode mais ter os bichos fazendo. E eu acho que assim, o legal disso é que assim, os artistas, os palhaços, o mágico, os malabaristas, eles acabam crescendo mais ainda, porque antes o circo era a oportunidade do pessoal conseguir ver o elefante, ver o leão e tudo mais, e é legal, e tinha, óbvio, o palhaço era a graça, né, era também a graça do circo, mas eu acho que acaba chama mais atenção também, e tem muito lugar, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez escola de circo, também não é de família circense, fez, porque ela foi fazer malabares, foi aprender na escola de circo, lá no Rio. Acho que é legal ter essa oportunidade também de você ensinar pros outros essa arte que é tão bacana e que não pode morrer. Não, nunca. Jamais. A gente diz que ela não morre. Falam que o circo morreu e tal, mas vai se transformando, Sim, né? Sim. Então, o circo ele é muito múltiplo, então vai se transformando com as necessidades. Tá aí, tá? Desde o malabarista no Farol, até o Cirque du Soleil e todos os circos que passam dentro do teatro, dentro da lona. Enfim, o circo não morre, não. É que nem o rádio. É que nem o rádio. Isso, exatamente. Exato. E vocês têm, então, vamos falar agora dos espetáculos. Vocês têm um espetáculo que combina a palhaçaria feminina e a sororidade, que é o Pareias, né? Isso. Fala um pouquinho desse projeto aí pra nós. Esse projeto a gente começou a pensar ele no final de 2017.
a partir de uma vivência que a gente teve com a Lilian Moraes, no Rio de Janeiro, que é uma palhaça muito, muito legal, reconhecida lá também. E a gente decidiu que a gente queria falar sobre nós duas, sobre a nossa relação de amizade, de companheirismo. E a gente criou esse espetáculo, fazendo essa ponte lá com o Rio de Janeiro, com a Lilian Moraes. E foi muito baseado mesmo nas nossas histórias, nas nossas referências. Até falei da Lucille Ball, que também foi uma referência grande pra gente. Tem uma cena que a gente criou a partir de uma cena dela. E é um espetáculo que a gente cada vez mais está trabalhando para que ele seja... permita que a gente viaje, permita que a gente faça nos lugares mais diversos, assim. Tanto que a gente acabou de cumprir uma temporada de 10 apresentações nas bibliotecas públicas da cidade. Então, ele tem essa característica, assim, de permitir que a gente esteja em qualquer lugar fazendo palhaçada. E tá sendo muito, muito interessante, assim. Aí tem uma pesquisa também da dramaturgia de palhaços, né? E a gente trabalha também com excêntrico musical, a gente toca sinos de vaca, sabe? Chamam de chocalho, a gente toca também. Tem gags, cair da cadeira, subir na mesa, essas coisas físicas que foi bem desafiante pra gente. E que também fica um pouco nessa esfera que falam que é masculina, né? E a gente, não, vamos fazer isso. E... tem bastante farinha também. Pastelão. Tem pastelão, tem bastante pastelão. E fala também da amizade das duas, né? Dessa coisa da competitividade entre as mulheres. E aí tem várias reviravoltas. E traz essa reflexão mesmo, né? Do companheirismo entre as mulheres. Minha comadre, Amanda. Comadre, muito bem. Legal. Muito legal. Vocês também vocês falaram antes já do espetáculo Casada Consigo Mesmo. Eu até vi fotos na página de vocês, eu achei muito legal. Conta um pouquinho mais, eu vi uma intervenção de vocês com o Sesc até. Conta como é que é esse espetáculo. Bom, Casada Consigo Mesmo é uma intervenção e que a gente faz desde 2016. Criamos junto com outros coletivos de mulheres, que fomos pensando o que as mulheres podem fazer de intervenção na rua, e aí surgiu, né, essa ideia. Então, nós estamos como noivas, palhaças na rua, e aí isso também causa um super impacto. E a gente está no dia mais especial da nossa vida, o dia que a gente mais esperou, que é o dia que a gente vai casar com aquela pessoa que é a mais importante, que é nós mesmas. E a gente brinca assim com o público, né? É um pouco difícil fazer essa elaboração, mas a gente tem tido bastante êxito, assim. Então, as pessoas que a gente encontra têm sido momentos muito emocionantes, porque fala sobre a autoestima, fala sobre o autocuidado e essa imposição, né? Do casamento, né? Essa imposição para as mulheres, a pressão, né? Essa pressão que tem. E que a gente até brinca que o casamento consigo mesma é poligâmico, você pode casar com você e depois você casa com quem você quiser, não tem problema. Ótimo, muito bom. É moderno. É moderno, um relacionamento aberto. Problema com a lei. Porque também tem essa coisa, pessoas, né? A primeira coisa que elas pensam quando vê a gente de novo, você tá procurando um marido. Não é exatamente isso. Né? Porque essa é o que é esperado, né? E aí a gente vai brincando e revertendo toda essa situação. É muito legal, muito gratificante. As pessoas se emocionam, riem, é um encontro muito profícuo. Mas como que vocês chegaram nesse espetáculo? Qual é a dor que vocês pesquisaram ali? Falaram, a gente tem que fazer um espetáculo assim. Nesse caso é mais uma intervenção mesmo, né? A gente tá na rua, a gente tá abordando as pessoas diretamente, assim, não é exatamente elas param pra assistir a gente, né? A gente vai com um espelho, assim, e convida as mulheres a se casarem com elas mesmas. A se encontrarem, Mas surgiu... Eu acho que é uma você disse uma dor, né? Eu acho que é uma coisa que, como a gente falou também, nos últimos anos tem sido cada vez mais discutida, assim, né? A gente fala que é uma intervenção feminista mesmo, que trata das dores das mulheres, assim, de diversas coisas. É engraçado que a gente, às vezes, fala as mesmas palavras para uma e para outra, mas encaixa, né? Elas falam, nossa, parece que você fez isso para mim. Você tá falando isso, parece que você falou exatamente o que eu precisava ouvir, né?
Mas vem muito disso, assim, das pressões sociais que todas nós sofremos sem... Claro que algumas, né, mulheres negras sofrem diferentes opressões do que nós, por exemplo, que somos brancas, mas todas nós estamos nessa reavaliação, né, nesse autoconhecimento, assim, acho que o principal é isso, é o autoconhecimento o fortalecimento de uma para outra, assim, essa coisa da sororidade, de uma fortalecer a outra, falar, não, ó, a gente tá junto, segura minha mão e vem. Segura minha mão e vem, vamos, e se cuida você também, por favor, você não tem que carregar o mundo nas suas costas, a gente fala isso, assim. E às vezes acontece uma coisa até meio mística, assim, né, que a gente olha pra pessoa e fala realmente, assim, vem na gente, assim, coisas que realmente a gente tá vendo na leitura que a gente tá fazendo da mulher, assim, de como ela tá se apresentando pra gente, né? Muito legal. E acho que nesse mundo muito dinâmico da internet, das redes sociais, assim, os encontros não estão sendo tão profundos. E acho que nesse momento da intervenção a gente consegue parar, fazer a pessoa se olhar mesmo, a gente olhar pra ela, a gente olhar pra gente, porque também já teve uma pessoa que falou, só se você prometer também. E aí, então é um encontro muito profundo, assim mesmo. Então, a gente acha que... E a alegria tá envolvendo tudo isso, né? Que a gente fala que a alegria não é exatamente você estar rindo e gargalhando, mas é você estar com esse sentimento de abertura pro outro, né? De estar junto, né? E é duro olhar no espelho, hein? Nossa. Né? Você falou, me deu até um frio na barriga, assim, jura? Falou, a gente põe o espelho e pede pra olhar. Eu falei, nossa, ainda bem que eu não encontrei com elas na rua. Não, é difícil, não, mas é tudo muito delicado. Não, mas eu acho que, assim, pra algumas pessoas deve ser um cara a cara ali, né? muito difícil. Sim. Né? Sim. E aí entra aquela questão da delicadeza, de saber o que falar, como abordar, né? E sempre o humor vai abrindo essas... É uma maneira, né, de fazer a pessoa se expressar. E quando vão ser as próximas apresentações de vocês? Dia 24 de agosto, às 18 horas, a gente vai estar no Sesc Bom Retiro, fazendo a intervenção Casada Consigo Mesma. E aí, também, dia 3, a gente... dia 3 de agosto, voltando um pouquinho. A gente também... comecei isso, 3 de agosto agora. Sábado agora. 3 de agosto agora, sábado agora. A gente vai fazer o espetáculo Pareias, numa praça da cidade aqui, que agora eu preciso lembrar. Manda pra gente depois. Eu vou mandar pra Se você não vocês. lembrar a semana, a gente põe lá na nossa Isso, página. mas que é num evento muito interessante, que é Ruas de Lazer, que a prefeitura está fazendo em diversos locais, todos os finais de semana a gente vai fazer o espetáculo. Muito legal. Então, segue a gente nas redes sociais, Isso, né? aproveita para deixar já. Isso, vou deixar. Se Asfalto de Poesia. Você procura no Facebook, no Instagram. Tem também o site, que é seasfaltodepoesia.com. Nós também somos internacionais. Olha, viu? Olha a identidade, ó. Né? Tá vendo? E a gente sempre divulga as coisas que a gente faz, que a gente tá fazendo. Então, é bem legal acompanhar a gente. Então, vem assistir a gente dia 3 de agosto e também no dia 24 de agosto. Isso. Muito bem. Muito legal. Acabou, Amanda, né, Oli? Maria, eu queria agradecer muito vocês, a participação. Foi muito legal. Muito rápido. Muito rapidinho. Mas foi bastante. A gente falou bastante coisa interessante. Mas dá pra falar bastante ainda, Sim, né? Mas sim. mas é assim, é rapidinho, né, Oli? É verdade. O Papo com Elas vai ficando por aqui. A gente depois vai entrar em contato Com os as ganhadores. vencedoras aí Isso. dos livros, tanto do Instagram quanto também do Facebook. Fica de olho sempre na nossa página também, porque você vai ver outras promoções, outras coisas acontecendo. Fica de olho também lá no nosso site, papocomelas.com. Tem bastante coisa. Quando as meninas mandarem também tudo certinho onde elas vão estar, a gente também vai ficar publicando. Então segue a gente lá no Facebook, a gente no Twitter, no Instagram, todas as redes, LinkedIn também a gente tá todos os Tudo quanto é lugares. lugar. Nós vamos dominar a o gente mundo. É quase a Google. É isso aí. Não, mas segue lá e o Papo com Elas volta amanhã, não é isso, Lu? Isso, amanhã a gente tá de volta. Então até amanhã, um beijo e até lá. Beijo. Conferiu o Papo com Elas, diariamente a partir da 1h da tarde.